dois astros pequeninos. Minha ouvinte, trate de manter a luminosa beleza dos teus olhos, removendo as irritações com o remédio incomparável, Colírio Moura Brasil. Sempre sob o patrocínio do Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e do Cilion, o supremo embelezador das pestanas, Almirante apresentará hoje mais uma das suas curiosidades musicais. Com as curiosidades musicais de hoje, o Almirante vai mostrar a vocês um pouco das coisas famosas no folclore nordestino, os seus desafios mais célebres. Mas, atenção, aí vem o Almirante. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Aqui estou eu hoje com um programa sobre os famosos cantadores de desafios do Norte. Muita gente, na certa, tem ouvido falar nas qualidades excepcionais desses notáveis cantadores que, sem a menor instrução às vezes, mas possuidores de uma faculdade de raciocínio rápido e de improvisação, realizam a parte mais curiosa e talvez mais importante do nosso folclore. Para muita gente, esses cantadores afamados não têm passado de pura lenda. Muitas pessoas não podem mesmo acreditar nesse poder quase fantástico que um homem possa ter e que o permite fazer improvisos rimados e cheios de sentido, muitas vezes de uma intenção sutil e só aparentemente possível depois de longas horas de meditação. A verdade é que se contém, às vezes, numa simples e rústica estrofe de um cantador nordestino, estrofe improvisada no ardor de uma peleja, onde se empenha homem contra homem, cantador contra cantador, fama contra fama, é de veras extraordinária. Leonardo Mota, que recolheu diretamente da boca dos cantadores mais afamados do Norte as suas estrofes mais preciosas, cita em seu livro Cantadores essa formidável cestilha do cantador Manuel Serrador, improvisada numa disputa com o não menos famoso Josué Romano, filho do quase lendário Romano da Mãe d'Água. Assim: Josué, fica sabendo, tu vive numa cegueira, um fósforo acaba um palácio, neblina acaba uma feira, lá um dia a casa cai, uma vez é a primeira. Reparem bem, caros ouvintes, que coisa formidável esses dois versos centrais que mostram, numa sutil ironia, a inutilidade das grandes coisas deste mundo, desde que elas podem ser irremediavelmente destruídas por outras coisas pequenas, pequeninas, insignificantes. Um fósforo acaba um palácio, neblina acaba uma feira. Mas, antes de prosseguir com esse programa, quero indicar a vocês todos os livros de onde retirei os principais dados para essas curiosidades musicais. Nesta citação envolvo também os meus agradecimentos a esses autores, estudiosos do nosso folclore, e que se têm empenhado nessa árdua tarefa de registrar de maneira tão valiosa essas manifestações de nossa arte popular. Vocês, meus ouvintes, que também se interessam pelo nosso folclore, tomem nota desses livros que eu consultei, porque eu garanto que eles vão ser muito úteis para todos. São eles: Cantadores e Violeiros do Norte, de Leonardo Mota; Cantos Populares do Brasil, de Silvio Romero; O Cancioneiro do Norte, de Rodrigues de Carvalho; O Folclore Pernambucano, de Pereira da Costa; Ao Som da Viola, de Gustavo Barroso; e, finalmente, a obra mais recente publicada sobre o assunto, um notável livro de Luiz da Câmara Cascudo, chamado Vaqueiros e Cantadores. Alguns improvisadores do Norte têm por profissão unicamente a cantoria. Outros são pequenos plantadores, donos de fazendolas. Outros ainda são mendigos, cegos, aleijados, que aproveitam as circunstâncias favoráveis e tiram esmolas à custa de seus cantares. Profissional ou não da cantoria, o desafiador de pulso tudo abandona para enfrentar um outro cantador afamado que o desafie de longe, do seu castelo, ou que venha lançar basófias do território alheio. Para manter sua fibra de corajoso, para proclamar o seu valor, cada um atribui a si mesmo qualidades excepcionais. João Martins de Ataíde, poeta e repentista, em qualquer lugar onde ia, cantava sempre como uma apresentação esses versos assim: Valente não teme a luta, enchente não teme o rio, machado não teme o pau, touro não teme o novio,
violão não teme a prima, poeta não teme a rima, nem eu temo o desafio. Nem soldado teme a farda, nem brasa teme o tição, nem defunto teme a cova, nem santo algum teme o cão, nem peixe teme o mergulho, nem negro teme barulho, nem eu temo o valentão. É certo que, às vezes, as vantagens que os cantadores contam de si mesmos podem até ser prejudiciais. A insistência em se considerarem e se proclamarem superiores em tudo pode precipitar o furor dos concorrentes, que depois, naturalmente, farão tudo para vencê-los em qualquer peleja, o que será, então, motivo de grande fama. Há sempre uma desvantagem em se andar propagando tudo de bom que a gente mesma se considera. Um rapaz tinha o ofício de encerador e era mesmo um bom artista na sua profissão, mas perdeu grande parte da sua freguesia só porque, quando lhe perguntavam se ele era bom mesmo como encerador, ele respondia assim: Ah, que dúvida, minha senhora, que dúvida. Olha, se a senhora quiser a prova, pode ir perguntar lá na esquina, viu? Lá na casa da dona Esther, viu? Olha, em menos de um mês, só na sala de jantar da casa dela, já caíram 5 pessoas quebrando uma perna e um braço. Uma delas até quebrou logo as 2 pernas, viu? Olha, e quem encerou a sala dela fui eu, viu? Quem encerou fui eu. A facilidade de improvisação de certos cantadores é simplesmente pasmosa. Leonardo Mota conta que uma vez, visitando o açude de Oroz em companhia do engenheiro Arrojado Lisboa, ouviu do velho Luiz Dantas Quezado o seguinte improviso, onde o famoso cantador punha toda a sua surpresa ao ver as imensas barbas do Arrojado Lisboa, que era então o inspetor-geral das obras contra as secas. Eu debaixo dessas barbas eu durmo num bom sombrio, que as barbas desse doutor como e fica no rio. Dá rancho pra comboieiro, coito pra cabra vadio. Muitos improvisadores são completamente analfabetos. Os que sabem ler são obrigados, seguindo uma norma tradicional, e mesmo pode-se dizer no interesse de sua profissão, a conhecer uma série de obras literárias ou poéticas que são as únicas fontes da sua erudição. A principal é o Lunário Perpétuo, livro que contém um pouco de tudo, desde a astrologia até receitas culinárias. Outras obras também de grande interesse para o cantador letrado são a História do Imperador Carlos Magno e os 12 Pares de França, o Dicionário da Fábula, a Donzela Teodora, a Princesa Magalona, a Imperatriz Porcina, o Roberto do Diabo e algumas outras desse tipo. Que não seja considerado, porém, como uma prova de inferioridade, especialmente de cantadores populares do Brasil, o fato de muitos não saberem ler. No mundo dos cantadores, e sempre a maioria foi de letrados. Luiz da Câmara Cascudo conta que 2 dos mais celebrados e gloriosos poetas e cantores árabes foram Mualames e seu sobrinho Tarafa. Ambos, protegidos pelo sultão de Ira, desgostaram-no pelas sátiras impensadamente feitas e comunicadas ao soberano. Para desfazer-se deles, o sultão mandou-os então a um seu amigo, rei em Bahrein, ao oeste do Golfo Pérsico, com cartas que ordenavam a morte imediata dos portadores. As cartas iam abertas. E isso se deu, eles morreram, porque as 2 glórias não sabiam ler. De tudo, o cantador no Nordeste se aproveita para as suas prosápias. Até mesmo do fato de não saber ler. Tanto assim que um deles sempre repetia: Indeu caindo dos quartos, fico seguro das mãos, trato bem pra ser tratado, carrego esta opinião, embora sem saber ler, governo todo o sertão. Não há, aliás, para o cantador, nenhum defeito físico ou moral de que ele não se aproveite para reduzir o seu adversário. Em compensação, o adversário, se é bom, encontra sempre artes de transformar em qualidades tudo aquilo que o contendor aponta como defeitos. O cantador Jassanã, de Minas Gerais, cantando com o velho cego sergipano João Afonso, lançou-lhe desapiedadamente essa cecília agressiva em um tom de compaixão assim: Tenho pena desse velho e muita pena não nego, só não lhe dou uma surra e com ele não me pego, porque acho covardia bater-se num homem cego.
Mas o velho sergipano não se intimidou e deu imediatamente essa resposta ao pé da letra. Sou cego, Deus o que fez é sempre muito acertado. Tirou a luz dos meus olhos, fez muito bem ter tirado. Pra não ver as más ações desse cabra malcriado. Estamos ouvindo as curiosidades musicais do Almirante. Um desafio que pode ser feito a qualquer momento. As senhoras e senhoritas que usam cilion têm a beleza permanente dos cílios. Beleza que desafia o sol e a chuva, os banhos de mar, a vida de cada dia e o sono de todas as noites. Porque cilion não é um truque de beleza. Cilion promove o crescimento natural das pestanas, tornando-as longas, recurvas e sedosas. Cilion combate caspas e terçóis e dá brilho e maciez às pálpebras. E voltemos a ouvir o Almirante. Aquele que assiste pela primeira vez uma dessas empolgantes belezas vocais e mentais fica convencido de que está de frente de dois inimigos irreconciliáveis. De fato, algumas vezes é isso mesmo. Mas quase sempre aquilo não passa de uma inimizade muito bem estudada, muito bem combinada. Quase sempre, aqueles duelos atraentes são minuciosamente marcados com antecedência. Quando dois desafiadores famosos se encontram, o seu primeiro cuidado é o de arranjar uma sala e marcar dia e hora para o combate. Toda a renda apurada é dividida depois meio a meio entre os dois. Vê-se, portanto, por tudo isso, quanto é sem motivo a primeira impressão de ferocidade que muita gente tem de dois versejadores no aceso da peleja. Vê-se por aí também que a maioria dos cantadores não passa de verdadeiros leões de chácara, ou quando muito, leões iguais ao daquele circo, cuja ferocidade era largamente apregoada em enormes cartazes por todos os lugares onde ia trupe. Mas numa certa cidade, na noite da estreia, já no meio do espetáculo, chega-se ao diretor, correndo, um casaca de ferro, e informa aflito assim. E, seu diretor, olha aqui. Olha, o domador entrou na jaula do leão que já puseram lá no meio da arena, viu? Mas ele se esqueceu de carregar o revólver com ele, seu diretor. O que, seu? Sim. E agora, seu, como é que ele vai se arranjar para acordar o leão, homem? Todo o cantador do Nordeste é fanhoso. E, coisa curiosa, quando canta, não faz acompanhamento algum. Quem está habituado a ouvir sempre a melodia das canções, isto é, a parte cantada, apoiada constantemente num acompanhamento qualquer, há de estranhar uma cantiga como essa que vão ouvir agora, em que o instrumento acompanhador só aparece nos intervalos quando não há canto. A parte tocada pelo instrumento chama-se rojão ou baião. Aqui está uma melodia legítima de cantador nordestino, recolhida por Luiz da Câmara Cascudo. Ouçam. Menina, eu já fiz estudo, mas não prestei atenção. Por viver muito ocupado com a viola na mão. Cantando de feira em feira a fim de ganhar o pão. Às vezes o jeito que eu tenho é cantar com quem não presta. Isso muito me arrepuna, mas a minha vida é esta. Bater o baião de viola e ganhar dinheiro em festa. Essa maneira de fazer o canto sem acompanhamento é a reminiscência de um velho costume, velhíssimo no mundo, costume centenas de anos anterior a Cristo. Essa forma de cantiga, com a intromissão dos instrumentos só nos intervalos, onde não há voz, vem dos cantores gregos. Luiz da Câmara Cascudo afirma claramente: o canto amebeu quer dizer dialogado, intercalado. O canto amebeu dos pastores gregos, origem do desafio sertanejo, fora dessa forma. A explicação é que tocavam flautas, sírins, instrumentos de sopro. Nenhum pastor de Teócrito, ou dos idílios ou aristos gregos, aparece senão com a flauta. Não há instrumento de corda. Aos pastores do canto amebeu, era impossível o acompanhamento simultâneo com os versos, uma vez que o instrumento era de sopro. Só mais tarde, 560 anos antes de Cristo, é que os gregos começaram a adotar uma genial invenção de Arquíloco, que consistia em se fazer o acompanhamento de cítara e outros instrumentos junto com o canto. Os instrumentos mais comuns do norte para qualquer espécie de cantiga são a viola e a rabeca, ou às vezes, como a chamam, a rebeca. A rabeca é de certo mais recente, mas mesmo assim já conta lá pelo norte com um bom número de adeptos que a preferem em lugar da viola. Seu papel acompanhando o canto é o mesmo da viola. O cego Sinfrônio Pedro Martins
Assim cantava, fazendo a louvação da sua companheira fiel e se acompanhando com ela. Esta minha rabequinha é meus pés e minhas mãos. Minha foice e meu machado é meu milho e meu feijão. É minha planta de fumo, minha safra de algodão. O cantador toma verdadeira afeição pelo seu instrumento e marca nele as suas vitórias nas grandes pelejas em que se empenhou de uma forma pitoresca e universal e que consiste em enfeitá-lo com fitas, cada uma das quais significa um inimigo vencido. Silvio Romero fala de um velho que numa festa, numa fazenda, assistindo às danças, ele que não podia mais dançar ou tocar, dizia de instante a instante melancolicamente: eu fui aquele que possuiu 7 violas, meninos. É muito comum ouvir-se nas nossas estações de rádio certos números musicais anunciados como reprodução legítima dos Desafios do Norte. E nessas exibições aparecem os mais variados instrumentos, tais como o pandeiro, o ganzá, o chocalho, violões, cavaquinhos ou bandolins e até flauta e clarinete. Que se usem desses instrumentos por uma questão de embelezamento radiofônico é muito justo, mas nada mais falso que anunciar-se números assim como reprodução legítima de desafios nordestinos, pois sabe-se que todos aqueles instrumentos mal são conhecidos naquela vastíssima zona e nunca, ouçam bem, nunca acompanham os desafios. Portanto, não estranhem que também nesse programa os números estejam sendo acompanhados por violão, correspondendo à viola, e violino, correspondendo à rabeca. É que foi inteiramente impossível conseguir viola e rabeca legítimos do sertão. Faço essa ressalva oportuna para evitar dúvidas, pois eu bem sei que uma advertência a tempo resolve grandes problemas. Quando eu estava no colégio, uma vez o diretor foi visitar a nossa classe. O professor, como aliás muitos professores, quando se referem ao adiantamento dos seus alunos, não se cansava de dizer ao seu superior que aquela classe estava num enorme adiantamento em todas as matérias, hein? Diante disso, o diretor, balançando a cabeça afirmativamente e com ar pensativo, disse assim: muito bem, pois se é como disse, a classe é adiantada em todas as matérias, sinto-me tentado a dar aqui um teste de geografia. Sinto-me tentado. Fez-se logo um silêncio de mau agouro na aula. Mas foi o próprio diretor que o quebrou dizendo, como se fosse para ele mesmo e para aumentar a própria convicção: sinto-me tentado. Mais um silêncio na sala. Mas esse, felizmente, foi quebrado pela voz de um aluno, que nós nunca conseguimos apurar quem foi, hein? E que avisou como se fosse a própria voz da providência falando em tom de falsete, lá do fundo da aula: não vos deixeis cair em tentação. A forma mais antiga de desafio sertanejo é a quadra de 7 sílabas por verso. A cada verso, o cantador chama também pé. A razão porque o velho Manuel Romualdo da Costa Manduri, de Patos, na Paraíba, falando a Leonardo Mota sobre as suas velhas cantorias, usava essa forma pitoresca. Antigamente a gente cantava de 4 pés. Referia-se naturalmente à forma da cantiga, em quadra. Era, portanto, assim, quase que exclusivamente em quadrinhas, que 2 contendores se defrontavam noites seguidas, cantando versos como esse: nas horas de Deus, amém, não é zombaria, não. Desafio o mundo inteiro pra cantar nesta função. E o outro respondia: pra cantar nessa função, amigo meu camarada, aceita teu desafio, o fama deste sertão. Mas depois, a forma foi se aperfeiçoando e foram sendo admitidas facilmente as cestilhas, mais amplas para conter um pensamento, mais fáceis de conter uma agressão. Como um exemplo colhido entre 1000, aqui tem em vocês um trecho do famoso desafio de Manel Serrador com Josué Romano, em cestilha ou em 6 pés, como é conhecida a cestilha. Serrador, dou-te um conselho, só porque sou teu amigo. Uma cobra te mordendo não é tão grande o perigo. Antes brigar com o governo do que ter questão comigo. Eu andava atrás de ti, e só guaxinim por cana, ou raposa por galinha, ou macaco por banana, inglês por linha de ferro, ou friar por jitirana.
Serrador, fique ciente que ainda nascendo outra vez, cantando em diversas línguas, italiano ou francês. Traga mais 2 serradores, que eu açoito todos 3. Eu ainda estando doente, sem poder me levantar, sem arma alguma nas mãos, você não pode chegar. Basta saber da notícia, da vontade é de voltar. Este é mais um programa de curiosidades musicais do Almirante. Para combater eficaz e rapidamente a vermelhidão que enfeia os olhos, Colírio Moura Brasil. Olhos irritados pelas poeiras, olhos injetados pelo sangue, ficam logo serenos e claros com o uso de Colírio Moura Brasil. 2 gotas, 2 minutos, 2 olhos claros e bonitos. Colírio Moura Brasil. E de novo, o Almirante. Outra forma muito comum de improviso é o martelo. Sabem vocês o que vem a ser um martelo? Martelo no norte é um verso de 10 sílabas. Esse tipo de verso foi inventado por um professor da Universidade de Bolonha, Jaime Martello, aí pelo ano de 1700. Mas quando os inventou, eles tinham 12 sílabas, eram portanto decassílabos e ficaram se chamando martelianos ou simplesmente martelos. O curioso é como se conservou o nome de martelo na poesia tradicional do Brasil para um verso de 9 ou 10 sílabas, quando ele, na verdade, só se devia aplicar a um de 12 sílabas. Mas seja como for, o martelo é um gênero de poesia dificílimo de ser improvisado. Por isso mesmo, os nossos cantadores populares improvisam em martelo. E olhem que por vezes chegam a reunir, num repente, uma adjetivação que espanta pela sua quantidade e pela sua qualidade, mostrando uma espantosa agilidade mental e uma memória não menos notável. Aqui tem vocês um bom exemplo nesse martelo de 10 pés, cantado por Manuel Ninot, quando se defrontou num desafio com o negro Daniel Ribeiro, do Rio Grande do Norte. Reparem na coleção de insolências que o cantador juntou nessa estrofe num improviso. Quizilha, relaxo sem futuro, pisunho, chibante, cara-olho, se retira daqui, bicho zarolho, beiço murcho, recanto de monturo, zumbido, sujeito do pé duro, ladrão, macilento, flagelado, maluco, cachimbo desbocado, remelento, cavalo barrigudo, de descreio, maldito excomungado. No primeiro momento, muita gente pode ter a impressão que muitas daquelas palavras ali estão empregadas só para fazer rima ou para auxiliar o ritmo, não é mesmo? Mas não. Todas as palavras empregadas pelos cantadores têm uma razão e ali estão nos seus versos para significar uma coisa que às vezes só é compreensível para aqueles que conhecem o seu linguajar pitoresco. É mais fácil encontrar-se nas cidades um poeta que empregue palavras cujo sentido desconhece do que mesmo entre os cantadores do sertão. E vocês, meus ouvintes, sabem muito bem avaliar as más consequências que podem advir do emprego de certas palavras cujo significado nem todos conhecem, não é mesmo? Um dia, um camarada contava a um amigo que tinha tido uma discussão na rua com um desconhecido. E o que foi que ele te disse, hein? Ele disse que eu era muito lacônico, viu? Lacônico, é? O que quer dizer isso, hein? Ah, não sei não, mas por via das dúvidas eu fui logo quebrando a cara dele, sabe? Outra maneira usual nos versos de desafios é a ligeira. Como o próprio nome diz, a ligeira é um verso rápido, numa rima só em A ou em E. A ligeira é uma forma muito comum no folclore de muitos outros países também. No Brasil, é conhecida do norte ao sul, e é pouco mais ou menos assim. A ideia dá, o que é que vai não chega, nunca acaba de chegar. O que é que vai não chega, nunca acaba de chegar. A ideia dá, é a rede em que eu me deito, começa a me balançar. É a rede em que eu me deito, começa a me balançar. A ideia dá, diga coisa engraçada para esse povo mangá. Diga coisa engraçada para esse povo mangá. A ideia dá, coisa engraçada eu acho é 2 cegos namorar. Coisa engraçada eu acho é 2 cegos namorar. Em Mato Grosso e Goiás, é essa também a forma da ligeira, só com a diferença do princípio, assim. E balear, do outro lado grita a gente, a dona manda passar. Do outro lado grita a gente, a dona manda passar. E balear, se for bonita eu passo, se for feia deixo lá. Se for bonita eu passo, se for feia deixo lá. Antes de iniciada cada peleja, os cantadores convencionam a forma de verso em que ela vai ser travada. Isto é, se vai ser em quadras, em martelos, em cestilhas, ligeiras, etc.
Essa forma deve ser mantida, a não ser que no meio da luta um dos cantadores anuncie que vai mudar. Desde que o outro consinta, o que propôs fica ainda obrigado a fazer o primeiro improviso na forma que indicou. Há, portanto, como veem, plena liberdade sobre a forma de ser conduzido cada desafio. Desde que um contendor faça o seu pedido ou apresente um motivo para mudar de forma, fica logo eliminado o impedimento convencionado no início. Tudo depende da razão apresentada ou da maneira de fazer o pedido. Essa facilidade de concessões lembra, de certa forma, o caso daquele guarda que encontrou um homem dentro de uma represa e gritou assim: "Ei, senhor! Ei, moço! Sai daí, senhor! É proibido tomar banho nessa represa!" Não, mas eu não estou tomando banho não, seu guarda. Eu estou me afogando. Ah, bem, isso é outra coisa. Pode continuar, viu? O 6x9 é uma antiga forma de desafio já desaparecido, talvez por ser muito difícil. Era composto de versos de métrica variável. O primeiro, o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e o nono eram de 7 sílabas. O segundo e o quinto e o oitavo de 3 sílabas. A rima também era complicadíssima, assim. O primeiro verso rimava com o segundo. Querendo mudar agora, sem demora. Depois vinha o terceiro verso, que só ia rimar adiante com o sexto e com o nono. Noutra obra eu pego e vou. O quarto verso rimava então com o quinto. O que eu quero é que tu diga que em cantiga. Vinha depois o sexto verso, rimando, como já disse, com o terceiro e o nono. Eu sou formado doutor. O sétimo e o oitavo tinham a mesma rima. Vamos mudar de toada, camarada. E depois terminava. Por tudo isso, vocês vão sentir que, de fato, o 6x9 era um gênero dificílimo e fadado a desaparecer dos desafios. No entanto, o seu efeito sonoro era curiosíssimo. Ouçam agora aquela mesma estrofe sem as interrupções e notem um detalhe interessante dos 3 versos que parecem de pé quebrado. Reparem também que esses versos indicam o momento exato em que um cantador, num desafio, convidou o outro para mudar a forma de cantiga. Ouçam. Querendo mudar agora, sem demora, noutra obra eu pego e vou. O que eu quero é que tu diga que em cantiga eu sou formado doutor. Vamos mudar de toada, camarada, quero ver se é cantador. Mas, pelo que eu vejo, caros ouvintes, o meu tempo de hoje já se foi. E, no entanto, eu que prometi para hoje mostrar a vocês os famosos desafios do Norte, até agora nada mais fiz do que comentários avulsos em torno de todos eles, sem mostrar de fato aqueles desafios que se tornaram famosos. Mas não faz mal. De qualquer maneira, não seria possível tratar de um assunto tão vasto num único programa. Por isso, peço que todos vocês tenham paciência e que voltem a ouvir as curiosidades musicais na próxima semana, onde então eu irei mostrar os lances mais extraordinários, os detalhes mais pitorescos e as passagens mais emocionantes dos mais famosos desafios do Norte. Ouçam sempre as curiosidades musicais, às segundas-feiras pela Rádio Nacional e às quintas-feiras pela Rádio Record de São Paulo. Obrigado pela atenção de todos e boa noite. E aqui termina mais uma das notáveis curiosidades musicais do Almirante, oferecida sempre através da Rádio Nacional do Rio e da Rádio Record de São Paulo, pelos 2 incomparáveis produtos da indústria farmacêutica nacional. Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e Cilion, o supremo embelezador das pestanas. Amigo ouvinte, seja sempre um sadio otimista. Veja a vida com bons olhos, usando só e sempre o Colírio Moura Brasil.